Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes, do nosso canal do YouTube, Professora Gisele Mendes. Pois é, no Notícia Crimes a gente fala de crimes que ficaram famosos, a gente explica um pouco as circunstâncias desses crimes e também as circunstâncias que vão se desenrolando a partir do acontecimento deles, da investigação criminal, como é o caso que nós vamos narrar hoje. Bom, o foco principal desse nosso episódio de hoje, do canal Professora Gisele Mendes, pessoal, é a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que era do União Brasil, hoje está sem partido, né? E também todo o desenrolar da investigação do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, que foram assassinados, brutalmente assassinados, em 14 de março de 2018, ou seja, há mais de 6 anos, no Rio de Janeiro. Tudo o que cercou a investigação do caso Marielle, que sucedeu a partir de 2018, foi bastante nebuloso, a não ser a partir da prisão dos executores e, ultimamente, agora, já no ano de 2023 e 2024, a partir da delação premiada desses executores, que levaram à prisão dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes, ok, pessoal? O caso Marielle Franco, ele aconteceu, como eu disse, em 14 de março de 2018. Nós não narramos nada desse episódio aqui no nosso canal do YouTube, porque ele aconteceu antes mesmo do nosso canal ser inaugurado, né? Nós começamos a trabalhar aqui no nosso canal em abril de 2020. Então, nós vamos rememorar alguns episódios ligados às circunstâncias da investigação do caso Marielle, para depois a gente enquadrar tipicamente esse fato. Então, falar da prisão de Chiquinho Brandão, que é o caso que chamou mais atenção na mídia, agora em 10 de abril de 2024. Recentemente, a Câmara dos Deputados votou em maioria pela manutenção da prisão desse deputado federal. Por que deputado federal? Isso precisa ser feito na Câmara dos Deputados, já vamos explicar. Mas para isso nós vamos rememorar um pouco o caso Marielle e depois, feita a tipificação deste caso e também o enquadramento legal das pessoas envolvidas, a gente vai falar dessa manutenção da prisão, ok? Então esse é o assunto do nosso Notícia Crimes de hoje. O caso Marielle, pessoal, que aconteceu naquela noite fatídica de 14 de março de 18, ele tem muitos desdobramentos e, enfim, tipificações várias, né, que inclusive vão reverberar na manutenção da prisão do deputado, porque se pergunta muito por que ele foi mantido preso, já que ele tem essa prerrogativa como deputado, e por que isso foi levado até a Câmara dos Deputados e tudo mais, né? Então, 3 pessoas foram presas, além do deputado Chiquinho Brazão, que pertencia à União Brasil e hoje ele está completamente sem mandato, o seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do TCE, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e também o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que tinha sido nomeado um dia antes do assassinato de Marielle como delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo interventor que ali estava, então, a mando do presidente da República, da época que autorizou a intervenção no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E então, Rivaldo Barbosa foi nomeado e no dia seguinte acontece essa atrocidade. Marielle estava na Casa das Pretas fazendo uma espécie de conferência, uma roda de conversa. A vereadora Marielle Franco do PSOL, ela tinha uma forte luta pela defesa das causas das minorias, das pessoas negras, das mulheres, dos vulneráveis. Combatia toda a questão da milícia no Rio de Janeiro, né? Havia também, e hoje começa a se descobrir a partir de investigações mais profundas, né? Hoje as investigações elas foram federalizadas, elas não estão mais só nas mãos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Desde 2023, quando assumiu o governo Lula, isso passou a ser feito, ficou a cargo da Polícia Federal também, o que tornou as investigações mais profundas, mais sérias e levaram realmente à prisão de mais pessoas, como nós vamos ver. Mas Marielle combatia também essa questão da ilegalidade da venda de terras na Zona Oeste, em condomínios da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E havia projetos de lei para legalizar tudo que estava ali, né? Sendo feito de maneira irregular. Então, como vereadora, ela atuava bastante fortemente ali nessas questões ligadas à defesa de minorias e também dessas terras ilegais, né, dessas construções ilegais na Zona Oeste do Rio. Ao lado dela, Chiquinho Brazão foi também vereador, há imagens dos dois ali, né, cada um de um partido, claro, de uma vertente, lado a lado. E logo depois ele é eleito deputado federal, mas depois do assassinato dela, tá, gente? Então, em 2018, Marielle está na Casa das Pretas fazendo a sua roda de conversa e ela pega carona com Anderson Gomes. Ele nem era Anderson, seu motorista oficial, tá, pessoal? O motorista oficial estava em férias e Anderson estava ali há mais ou menos 30 dias dirigindo o carro para Marielle, fazendo um serviço pontual para ela. E ao lado também de uma colega, de uma assessora, uma espécie de chefe de gabinete de Marielle, que estava ali no carro junto com ela, né? Então, os 3 saem depois da roda de conversa de Marielle, naquela noite do dia 14 de março,
e vem um Cobalt prata que se emparelha com o carro onde está a Marielle. Marielle se senta no assento de trás, ao lado da chefe de gabinete. Ela ia se sentar no assento da frente ao lado de Anderson. Isso tem um desdobramento fatal para Anderson, tá? O caso dela resolver ficar atrás, né? Mas é claro que ela não podia prever o que ia acontecer com ela mesma, né? Uma coisa tão atroz. A morte de uma vereadora no curso do seu mandato e de resto a morte de qualquer pessoa, né? Assassinada, como nós vamos falar agora. Então ela se senta atrás e ao se sentar ao lado da amiga, os carros são emparelhados, né? Vem o Cobalt prata, que estava sendo dirigido por Elcio Queiroz, mais tarde preso, né? E também contava com Rony Lessa, que é quem disparou, né? Inúmeros tiros contra o carro de Marielle. E por estar na linha de tiro, Anderson, né? Como Marielle se sentou atrás, à direita, né? No banco do passageiro de trás. Por estar na linha de tiro, Anderson também morre com tiros na cabeça e no pescoço. Marielle foi alvejada com 3 tiros na cabeça e no pescoço. Ela imediatamente cai no colo da sua chefe de gabinete. Essa pessoa fica totalmente atordoada, né? Não sabe nem o que está acontecendo, porque quando esses estampidos eles são disparados, muitas vezes a pessoa se confunde com outros barulhos, né, ou fogos de artifício, ou qualquer coisa. A última coisa que ela imagina é que ela está sendo alvejada por tiros, né, mas estavam sendo. Anderson também morre imediatamente, os dois morrem ali fatidicamente naquele momento mesmo, né. Marielle cai sobre o colo da colega, que não é atingida, felizmente, né, mas que do ponto de vista penal também foi vítima de uma tentativa de homicídio, ok, pessoal? Tanto Marielle, quanto Anderson, quanto a chefe de gabinete foram alvos de um homicídio, mas já vou enquadrar melhor esse homicídio para a gente começar a nossa discussão. O caso de Marielle é um dolo eventual. Claramente havia ali mandantes, que agora, né, disse, essas 3 pessoas foram apontadas como autores intelectuais do crime, ok, pessoal? A pessoa que não está ali, mas que tem o dolo e a vontade de executar o crime. O que eles são? Autores intelectuais. Eles não são autores imediatos, não, tá? Eles contam com pessoas que são os executores, no caso, Elcio Queiroz e Rony Lessa, que são as pessoas que vão puxar o gatilho, ou conduzir o carro, tudo isso é execução do crime do tipo penal de homicídio. Mas os autores intelectuais também são autores, tá? Desde a teoria finalista da ação, no começo do século XX, com Hans Welzel, a gente sabe que quem tem dolo pode não estar no local do crime, mas isso não é desculpa para dizer que não matou. Quem tem dolo tem o chamado domínio do fato. Eles poderiam perfeitamente telefonar e falar, olha, para tudo, não mate esse, mate aquele, não mate assim, mate assado, né? O modo, meio de execução, o local, a hora, o matar ou não matar é algo que tem um domínio completo, que a gente chama de domínio do fato, por parte do autor intelectual. Rony Lessa e Elcio Queiroz pouco tinha interesse nisso, né? Provavelmente talvez um interesse econômico, mas não são os mandantes do crime, são os executores do crime e, portanto, realizam também o tipo penal. Mas o matar alguém não é só atirar e puxar o gatilho ou conduzir o carro, que é outra ação fundamental naquele momento, né? Sem a qual o crime não teria acontecido como aconteceu. Também mandar e ter essa possibilidade de intervir no curso, né, dos acontecimentos, com autoridade para isso, né, que a gente chama de domínio do fato, mesmo estando sentado ali no conforto de sua casa, né? Ou seja, essas pessoas são tão autores quanto os executores, autores intelectuais, executores do crime, todos numa grande coautoria orquestrada para matar Marielle. E o próprio Anderson também, ele vem no bojo da questão, mas já com dolo eventual. O que a gente chama de dolo eventual? Eu não ligo para quem mais vai morrer. Se a chefe de gabinete fosse atingida, e havia um grande risco, ela estava do lado de Marielle, se Anderson, por estar na linha de tiro em diagonal, por isso que eu disse que se ela estivesse ao lado de Anderson, talvez só tivesse sido atingida Marielle, né? Mas ela, infelizmente, ao sentar-se atrás, coloca Anderson também numa posição vulnerável, que essas pessoas não estavam nem aí para a vida dele, né? É o que a gente chama de dolo eventual. E a colega também é vítima de homicídio com dolo eventual. A tentativa com dolo eventual, ela é possível também, tá? Uma vez que você não está nem aí para a vida de quem mais estivesse no carro, metralha o carro inteiro, né? E quem morrer, morreu. Quem tinha realmente, né? Quem era objeto realmente da ação criminosa era Marielle. Ali o dolo era direto. Tinham que matar Marielle, se não conseguissem, iriam atrás do carro, iriam atrás de Marielle no outro dia, iriam atrás de Marielle de alguma maneira. Mas em relação às demais pessoas sentadas no carro, havia claramente um dolo eventual. Uma delas morreu, que foi o motorista Anderson, e a outra não. Mas o dolo eventual é perfeitamente compatível, tá bom, pessoal? Já fica a primeira lição com a tentativa. E aí, falando do crime do qual eles foram vítimas, claro, né? A gente tem que é o homicídio.
é um homicídio, mas vamos lá. Os carros são emparelhados de maneira covarde, de modo tal que não se possa escapar da ação criminosa. Quando uma pessoa é surpreendida por trás, atrás de uma porta, dentro de um porta-malas, por emparelhamento, né? Ou seja, aquela emboscada, aquela tocaia muito forte, né? Em que eu não consigo, pela surpresa, pelo elemento surpresa, evadir, fugir, né? Quando eu sou surpreendida pelas costas, ou dormindo, ou enfim, distraído, ou de um lugar que eu não espero que a pessoa saia, que ela brote literalmente, né? Ou seja, de um carro que é emparelhado atrás de mim, nós temos a chamada emboscada ou tocaia, e isso qualifica desde já o crime de homicídio. Então vamos colocar, o crime é o 121, matar alguém, vocês já sabem, né? E devem imaginar que eles foram os 3 vítimas disso. Mas esse matar alguém é qualificado no parágrafo 2º por várias circunstâncias, entre elas, no inciso 4º, a qualificadora da tocaia ou da emboscada, ou seja, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso dificulta muito. Como é que eu vou pensar que um carro vai se emparelhar com o meu se normalmente no trânsito as pessoas andam com uma distância segura, né? Como é que eu vou imaginar que um carro, que eu não sei nem quem é que está dentro, vai vir atrás de mim, né? Isso é muito mais covarde do que alguém que atira pela minha frente, de alguém que, enfim, que está avisando, ou pelo menos se colocando numa posição em que eu possa me defender minimamente. Isso é completamente covarde. Então, o elemento da falta de defesa da vítima, de diminuir ou extinguir a possibilidade de defesa da vítima, está nesse inciso 4º do parágrafo 2º, ok, pessoal? Repetindo, a traição, que é o clássico atirar pelas costas, de emboscada, caso Marielle Franco, ou mediante dissimulação, outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, por exemplo, a falsa amizade, né, dizer, olha, vamos dar um passeio, olha, nós tivemos um mal entendido, mas agora eu vou te perdoar, vamos nos afastar um pouco para conversar, né? Ou prometer um brinquedo a uma criança, né? Pessoas vulneráveis. Então, tudo isso faz com que se diminua a defesa do ofendido e leva a qualificadora, desde já, cuja pena é de 12 a 30 anos de cadeia. Ok, pessoal? 12 a 30 anos de reclusão para este homicídio, por si só, por causa dessas circunstâncias. Essa circunstância, especificamente, está nos 3 homicídios. A tentativa em relação ao chefe de gabinete e a consumação em relação a Anderson e Marielle. Mas eu chamo atenção para outra coisa, pessoal, que é a motivação. Isso ainda está um pouco por se descobrir, né? Eu falei da questão das terras, eu falei da questão de Marielle ser uma vereadora negra, mulher, né, que lutava pelos direitos das minorias, que se preocupava com a questão também fundiária ali da Zona Oeste do Rio, mas a motivação ainda tem que ser um pouco mais bem trabalhada. Presos os executores e os autores intelectuais agora, por que se matou Marielle Franco? Então, a primeira pergunta era, 6 anos depois ainda, né, só agora começa a se deslindar, quem mandou matar? Então, presos os executores, em 2019 eles já foram presos, tá? Elcio Queiroz e Rony Lessa, mas a delação premiada só sai em 2023, né? Então, demorou um pouco aí para a coisa evoluir, porque tinha um delegado da Polícia Civil no meio, né? Ele é nomeado um dia antes da morte, ele promete, ele visita a família, né? Ele escuta o choro e o pranto da mãe de Marielle, da irmã de Marielle, Aniele, que é ministra da Igualdade Racial. Então, e ele falsamente, né, diz que vai investigar e fazer de tudo para que essa morte seja deslindada, seja investigada, essas mortes, né, sejam devidamente investigadas. O Rivaldo Barbosa, uma pessoa detentora de autoridade, e não faz nada, né, pelo contrário, né, ele ajuda justamente, aí é um ponto importante, a que essas provas sejam acobertadas. O carro, Cobalt de Prata, por exemplo, foi para um desmanche, nunca se sabe nem para que lado foi. E havia provas importantes dentro desse carro. A arma do crime desapareceu, né? Então, por mais delações que se façam, só mesmo com elas que a gente pode contar, porque 6 anos depois, o que sobrou desse crime, né, gente? Então, felizmente, né, quando se federaliza a investigação, agora com o governo Lula em 2023, começa a se brotar aí mandantes do crime e as motivações que eu quero chamar a atenção aqui. Com tudo isso, a morte de Marielle, isso não é muito veiculado pela imprensa. Ela não é simplesmente um homicídio qualificado pela tocaia, pela emboscada. Ela é mais do que isso. Ela é também um feminicídio, a de Marielle e não a de Anderson, tá? A de Anderson com certeza é uma tocaia também. Mas por que a Marielle foi vítima de feminicídio, a meu ver? Porque o feminicídio é aquele crime cometido pelo inciso 6º do parágrafo 2º do 121 qualificadora contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Vamos trocar a Marielle por um vereador homem e ver se Marielle morreria. Quando a gente responde não, quase que imediatamente, a gente vê que há razões da condição do sexo feminino. Se a gente responde sim, se fosse um homem, morria do mesmo jeito, aí nós não estamos num feminicídio. Mas sim, eu tenho certeza que a maioria de vocês
quando eu fiz essa pergunta, respondeu: Marielle morreu por ser mulher, e se fosse um vereador, provavelmente não teria morrido. Porque também não faria aquela defesa que ela fazia das mulheres negras, enfim. Esse feminicídio está no inciso 6º e qualifica duplamente esse homicídio, tá? E por quê? E quais são essas razões do sexo feminino? Elas estão no parágrafo 2º-A. À primeira vista, as pessoas tendem a pensar no feminicídio como aquela morte que é dada pelo marido, por um ex-namorado, por um familiar, ciumento, né? Aquela possessividade, o machismo estrutural e tudo mais que tem na nossa sociedade, como algo muito próprio do companheiro que quer se apossar da companheira e como, enfim, ela termina um relacionamento ou assume um outro relacionamento, ele, como se sentindo dono dela, ele tende a não aceitar o fim do relacionamento, né, e matá-lo. Mas não é só isso, pessoal. Também existe uma outra hipótese, uma segunda hipótese para o feminicídio, que, a meu ver, se encaixa no homicídio de Marielle Franco, tá? Que é a seguinte: então, nós temos ali, parágrafo 2º-A do 121, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, 1, violência doméstica ou familiar, que eu narrei agora, por exemplo, um ex-marido, um ex-namorado, por motivo de ciúme, ou seja lá o que for, qualifica, e 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí eu vejo exatamente a condição de Marielle. Eu vejo a condição daquelas mulheres que morreram, por exemplo, depois de serem estupradas, maltratadas, aquelas mulheres que foram vítimas de crimes sexuais, que o autor nunca viu na vida, que não são suas ex-mulheres, mas que ele mata por quê? Para ocultar um estupro, para ocultar um abuso sexual, para que ela não tenha mais vez e voz em defesa das mulheres, não é? Que não defenda mais a causa feminista, e que são pessoas que não têm nenhuma relação familiar com esse autor. Então, quando a morte é nesse sentido, e a morte de Marielle foi nesse sentido, e eu digo aqui para vocês, foi também um feminicídio, mas um feminicídio não ligado a razões domésticas ou familiares, mas sim pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher, exatamente o que está ali embaixo no inciso 2º, parágrafo 2º-A, do artigo 121 do Código Penal. Então, muito importante que a gente veja o homicídio de Marielle Franco, eu estou dizendo isso porque a polícia ainda não viu, como um feminicídio também, tá? Porque Marielle não morreu simplesmente por causas que ela defendia enquanto vereador, ou qualquer outro vereador poderia defender, mas pela razão das causas que ela defendia. Ela estava ali, na Casa das Pretas, né? Falando com mulheres negras, falando em favor e empoderando essas mulheres, essas minorias, contra as causas que as oprimem. Então, Marielle não teria morrido se não tivesse esse discurso. E esse discurso é discriminatório, é de menosprezo à condição de mulher. Por isso, sim, o homicídio de Marielle Franco foi um feminicídio e foi qualificado por isso também, tá? Além da emboscada ou da tocaia covardemente cometida contra ela e contra Anderson naquela noite. Bom, dito isso, nós temos um crime já hediondo, tá? Todo homicídio qualificado é hediondo e por si só, todas essas pessoas que eu citei, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, os executores do crime, né, Elcio e Rony Lessa, respondem igualmente por tudo isso, tá bom, pessoal? São circunstâncias objetivas. Mas tem mais. Uma vez presos, né, primeiro em 2019, Elcio Queiroz e Rony Lessa, depois agora presos recentemente, em março de 2024, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, né, irmãos, e Rivaldo Barbosa, aí nós temos um deslinde muito grande, né? A prisão aconteceu em 24 de março deste ano de 2024, em que eu estou falando. Uma questão muito importante porque um deles é deputado federal, né? Não à toa. Não à toa, né? A pessoa já é eleita aí, talvez pensando nessa situação. Esse julgamento, tudo isso é deslocado para o Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos ver que há um foro prerrogativo de função de Chiquinho Brazão. Aí os outros professores estão em coautoria. A coautoria empurra esse julgamento e tudo que diz respeito à prisão e ao flagrante e tudo mais, flagrante, vamos ver do que, né, se é que há, para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão de Chiquinho Brazão e dos demais, e também Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão. Eles são presos, né, nesse dia, logo na manhã do dia 10 de abril, que é um domingo, tá? Não à toa também um domingo ali para poder realmente não haver escapatória, né? Eles são presos agora, então, abril de 2024, e aí vem a decisão sobre a prisão, que é bastante acalorada, a votação vai para o Congresso Nacional. Aí eu preciso que vocês entendam por quê. A prerrogativa de função, que é o julgamento pelo STF, pelo ministro do STF, que decretou a própria prisão, e depois o fato de ser julgada a manutenção ou não da prisão desta pessoa, do deputado, não dos outros, né? Tanto o Rivaldo quanto o Domingos estão presos e
E estão, né? A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O flagrante deve durar 24 horas. Aí o juiz decreta ou não a manutenção da prisão por várias razões, né? Não vou entrar aqui em razões de processo penal, nem objeto do nosso canal falar de processo penal, mas é claro que é um perigo para a ordem pública, né? Um perigo de ameaça de testemunhas, um perigo para a própria condução do processo penal, ou seja, eles podem fugir, eles podem coagir testemunhas, eles podem, enfim, ameaçar pessoas e, nesse sentido, prejudicar a investigação, simplesmente surrupiar e sumir do Brasil afora. Então, assim, realmente há razões que justifiquem, segundo o Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva. Então, o flagrante se converte em preventivo e a preventiva não tem prazo. Só que esta prisão de Chiquinho Brandão, especificamente deputado federal pelo Rio de Janeiro, ela é levada a conhecimento, por razões constitucionais que nós vamos ver agora, dos deputados federais da Casa Legislativa, Câmara dos Deputados. E vamos ver lá, então, como é que está a nossa Constituição a respeito disso. O artigo 53, que fala do Poder Legislativo, das prerrogativas de deputados e senadores, ele diz duas coisas muito importantes. Primeiro, artigo 53, tá? Vou colocar aqui para vocês o caput da Constituição Federal de 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa é chamada imunidade material, nós já falamos dela aqui. A imunidade material, nós já falamos sobre a prisão de Daniel Silveira. Vou colocar o link aqui no final para vocês saberem que também houve uma votação nesse mesmo sentido. Daniel Silveira foi preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista verbal, injúrias, ameaças, enfim, calúnias. E também teve sua prisão decretada e também sua prisão foi votada ali pelos companheiros de Câmara, no caso mantida, né? Essa prisão ela precisa ser mantida ou não pela maioria das pessoas que compõem a casa, dos presentes, tá? Que compõem a casa. A casa tem 513 deputados. Se nós dividirmos 513 por 2, são 257, né? Um pouquinho mais da metade de 500, votos favoráveis para que ele seja mantido preso. Menos de 257, a pessoa é solta. É uma prerrogativa que o cidadão comum não tem. E por que ele não tem? Por que esse julgamento vai para lá? Porque ele tem uma imunidade mais do que material, ele tem uma imunidade também formal ou processual. Então, essa primeira imunidade é material. Falo o que bem entender. Posso xingar quem eu quiser? Pode. Sou deputado, sou senador, sou deputado estadual, as constituições dos estados também prevêem essa imunidade material. Sou vereadora, também é uma previsão. Nas casas legislativas, nas câmaras municipais. Porque senão eu não posso falar nada. Eu tenho o direito de acusar, eu tenho que colocar o dedo na ferida, eu tenho um mandato. As pessoas votaram em mim. Eu não sou uma pessoa qualquer. Muitas pessoas, às vezes milhões de pessoas confiaram em mim o seu voto e não vão me tirar assim de circulação mediante prisão a qualquer preço. Isso é uma prerrogativa que vem depois da ditadura militar, na restauração que vem, né, na nossa redemocratização da Constituição cidadã. Então, é uma prerrogativa importantíssima que tem algumas pessoas, né, deputados, senadores, deputados de qualquer ordem, federal ou estadual, vereadores, porque eles podem falar, mas olha lá, tá xingando, tá caluniando. Se é na discussão da causa, não tô falando ali em qualquer lugar ali na beirada da rua, né, eu tô falando, estão ali no Congresso ou em razão, numa entrevista, por exemplo, da função pública, dizendo, olha só, o presidente fez isso, né, fulano é ladrão, fulano, né, isso e aquilo, fazendo críticas a projetos de lei, às vezes até se ofendendo, né, muitas vezes, também não precisa chegar nesse nível, mas se chegar, essa imunidade material usa coberta, porque eles precisam colocar o dedo na ferida, mais do que nós, se eles não puderem abrir a boca, essa mordaça, ela remonta à ditadura militar e eles não têm uma liberdade de expressão maior do que o cidadão comum. O cidadão comum, por isso aqui, ele responderia, tá? E nós temos uma segunda imunidade, que é a formal. A imunidade formal é a imunidade pela prisão, ou seja, eles também não podem ser presos a qualquer preço. Também seria um retorno à ditadura militar, ou seja, eles não podem perder o mandato. Poxa, são muitas pessoas que votaram. Podem perder, sim, de acordo com as razões que eu vou ler aqui agora, né? Então, nós temos que, e muito menos, mesmo sem perder mandato, serem presos e ficarem encarcerados sem poder exercer mandato, né? Que também seria uma limitação e cerceamento ao direito ao exercício do mandato. Outra coisa também é perder o mandato, que é uma questão de decoro que cabe à Câmara dos Deputados só julgar. Mas, preso por determinação do STF, ministro Alexandre de Moraes, Chiquinho Brandão especificamente teve a sua votação levada à Câmara dos Deputados. E a maioria, 257, né, a maioria mais um dos deputados federais, poderiam decidir ou não pela manutenção da sua prisão, tá? Como aconteceu a coisa? Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, ou seja, antes da posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Pronto, já vem a prerrogativa de função. Ele arrasta o pessoal com ele, o próprio Domingos, que é o irmão dele, ele arrasta o Rivaldo Barbosa, ele arrasta aquele povo todo para ser julgado com ele? Por enquanto, sim, enquanto estiver
com o mandato. Depois há uma discussão para que isso aconteça de forma perene, mas perdido o mandato, volta a ser julgado lá no Rio de Janeiro, primeira instância. Mas enquanto detentor de um mandato, eles são julgados todos em coautoria, tá? Isso se esparge para os coautores perante o STF. O caso está no STF, tá? Parágrafo 2º, a chamada prerrogativa de função. Parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, muito importante aqui, ó, os membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, não poderão ser presos. Não poderão ser presos. E não só por aqueles crimes de calúnia, difamação, injúria, questões de palavra. Por nada, tá? Aí vem a questão. Olha só o que vem depois da vírgula. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, flagrante de crime inafiançável, hein? Vamos dar uma destrinchada nisso aí. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Prendeu 24 horas depois, vai para a casa respectiva, Senado ou Câmara dos Deputados. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, maioria simples, mas de todos os membros. Aí apareceram 400 lá, são 200? Não. A maioria dos membros todos, são 513 e 257. Resolva-se sobre a prisão. Mantém ou relaxa? Veja que é uma prerrogativa que os cidadãos comuns não têm. Tá preso, ninguém vai ficar perguntando nada. Claro que outro juiz pode vir a julgar a legalidade dessa prisão. Mas aqui nós temos políticos julgando a legalidade dessa prisão. Por quê? Afinal de contas, é um deputado. Porque, afinal de contas, recebeu os votos de muitas pessoas e não se pode simplesmente prender uma pessoa assim, sem mais nem menos. Já falei que isso é resquício da ditadura e que justamente essas prerrogativas vieram com a Constituição Cidadã. Parágrafo 3º. Aí vem todo o procedimento que a gente acompanhou pela televisão agora, no dia 10, né? Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, aí tem uma coisinha que a gente tem que observar, já vou falar. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, foi o que ele fez, para que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, maioria de novo, 50% mais um, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Porque aí ele fica com o mandato e a ação não progride. Mas é importante dizer, se ele ficasse no mandato, que não foi o que aconteceu, né, ele continua preso, ele é deputado, a questão de perder mandato é outra história, mas ele está preso e o processo está andando, ou seja, não foi o que aconteceu, né, com o Chiquinho Brandão, ele ficaria ali frequentando a Câmara, vivendo a vida, mas assim, o processo estaria suspenso. Não quer dizer que tinha desaparecido o processo, ele estaria solto fazendo o que tinha que fazer como deputado, como manifestação do seu mandato legitimamente e democraticamente otorgado pelo povo, né? Mas não se caminhou para esse parágrafo 3º, tá? A situação ficou lá no 2º mesmo. E parágrafo 4º, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento da mesa diretora. Também é importante que existe um prazo para poder se apreciar isso se solto ele estivesse, né? E parágrafo 5º, olha o que é muito importante, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Bom, ele fica lá de boa exercendo o mandato dele, se livre estivesse, não foi o caso, ele está preso, mas a prescrição não corre. Porque o cara pode ser eleito para 4, para 8, né? Se ele for um senador. E a prescrição? A prescrição de um caso desse é muito grave. Já se foram 6 anos, sem que ninguém nem soubesse que eles estavam envolvidos nesse homicídio, né? Estavam presos os executores, mas não estavam presos os mandantes. 6 anos é muito tempo, né, gente? Pouca coisa do crime ali, da materialidade sobrou. Com 20 anos, prescreve-se um homicídio no Brasil. Nossa, qualificado, não sei o quê. 20 anos. E se a gente não suspende a prescrição, ela corre. E lá se vão 4, 8, daqui a pouco, né? A pessoa é reeleita, sei lá. Então, assim, precisa sustar a prescrição. Vai ficar solto? Vai ficar na Câmara dos Deputados? Ok, mas vai ficar com a prescrição suspensa, que só volta a correr quando ele sair do mandato. Mas é que Chiquinho está no parágrafo 2º e eu quero voltar no parágrafo 2º. No parágrafo 2º do 53, nós temos que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos em inviolabilidade formal ou prisional, processual, salvo em flagrante de crime inafiançável. Né? Nesse caso, depois a gente diz que os autos são remetidos e aí a maioria dos membros, que a gente já sabe que são 50% mais um, deverão votar pela manutenção ou não da prisão. Eles votaram. E eles votaram da seguinte maneira, pessoal, foi realmente, primeiro na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, por 39 a 25, para que o caso fosse levado, né, 39 a 25, 39 favoráveis a que fosse levado, né, para julgamento dos pares na Câmara dos Deputados. E, mais tarde, dentro da Câmara, nós precisávamos de 257 votos, tá? Que é metade mais um, metade das pessoas, presentes ou não. E nós tivemos 277 votos favoráveis à manutenção da prisão.
respeitando o parágrafo 2º que vocês estão vendo aí. 129 contrários à manutenção da prisão, portanto, relaxe-se a prisão. E 28 pessoas se abstiveram, o que a gente sempre põe na conta daqueles que não foram porque queriam provavelmente que ele ficasse solto, né? Ou seja, dá aí um quantitativo de quase 150 ou mais, até de 150 deputados que queriam que ele fosse solto, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma análise interessante de que a maioria queria que ele fosse solto. Mas 277, ou seja, mais do que 277, 20 deputados a mais, decidiram, a meu ver, felizmente, corajosamente, corretamente, que ele deveria ser mantido preso. E aí, pelo quê, né, gente? Porque vocês vão falar, professora, vamos analisar, vamos destrinchar isso aí. Flagrante de crime inafiançável. Começa já com a palavra flagrante, ela foi muito aventada e discutida, tanto na CCJ quanto na Câmara. Ele estava em flagrante, não do homicídio. Aliás, não é a questão do homicídio que estava ali em voga. Ninguém estava julgando se quem Brazão matou, mandou matar ou não. Isso aí é o judiciário que vai fazer. O Ministério Público agora vai denunciá-lo corretamente, porque até então a denúncia era contra os executores, né? O Elcio Queiroz, o Anilés. Agora vem uma denúncia que é aditada com os seus mandantes, que já sofistica mais a situação. Tem que colocar os 3 ali e denunciá-los por homicídio qualificado. E qualificado por razões que a gente já viu. Emboscada, o feminicídio, né? Tá bom. Então, flagrante. Está em flagrante, segundo o Código de Processo Penal, aquele que é visto cometendo crime, ou que acabou de cometê-lo. Então, ou eu estou matando alguém lá, disparando a arma de fogo, esfaqueando, ou então eu estou ali com as minhas mãos ensanguentadas, né? Eu estou segurando a arma do crime, eu estou correndo da polícia, porque ela me viu, os cidadãos, né, me viram cometer o delito. Esse é o flagrante, né? O flagrante ele não acontece 6 anos depois. Então, muita gente foi contra a manutenção da prisão, porque disseram, pelo homicídio já não dá para poder prender ninguém em flagrante. O que foram lá realmente prender naquele domingo de abril essas 3 pessoas? Por flagrante do quê? Porque tem que ser um flagrante para manter preso. E ele foi mantido preso por 277 votos dos deputados federais. Não do homicídio. De outras coisas, pessoal. Ele não está sendo acusado só de homicídio qualificado, de feminicídio, a meu ver. Ele e essas outras pessoas, para começar, eles fazem parte de uma organização criminosa. A organização criminosa está regida pela Lei 12.850, tá? Ela é de 2013 e é uma lei que revolucionou muito o país. Até a partir de 2013 vem todo um supedâneo para que se iniciem as investigações da Lava Jato com base nessa lei em 2014. Então, é uma lei assim que a antiga lei de organização criminosa de 95 cai por terra, já não era uma lei muito fácil, né? E vem uma lei que ainda recrudesce mais o tratamento das organizações criminosas, com algumas exceções, né, garantias que são, às vezes, um pouco duvidosas, mas, enfim, que recrudescem o conceito de organização criminosa e também o tratamento da organização criminosa do ponto de vista processual penal. O que é uma organização criminosa, segundo a Lei 2.850, de 2013, está ali no parágrafo 1º do artigo 1º. Então, vamos colocar só aqui. Este crime... Rony Lé, Sérgio Queiroz, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa e quem mais estiver no meio, que a gente nem sabe se tem mais gente, eles estão implicados neste crime, tá? Então, nós temos aqui que o conceito de organização criminosa, assim, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, é uma coisa bem orquestrada. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Não precisa ser só dinheiro, não. Muitas vezes visa dinheiro, a questão das terras que eu falei lá no Rio, mas pode visar outras vantagens também, política, moral, né? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Poxa, um homicídio é uma infração penal gravíssima. E no contexto da organização criminosa que eles tinham, eles mandaram matar alguém. E mataram alguém, né? Aliás, 2 pessoas. Ou que sejam de caráter transnacional, que aí também tem que ver, tráfico de drogas e tal. Então, eles estão participando e foram denunciados, né? Isso chegou e a denúncia foi aceita pelo STF e na decisão, Alexandre de Moraes justifica a prisão nesse sentido, de que não é só o homicídio de Marielle Anderson, que já não é pouca coisa, mas que já passou. E o flagrante também já esmoreceu há muito tempo. É também a participação em uma organização criminosa muito bem orquestrada lá no Rio de Janeiro, que não tem só essas pessoas não, hein? Tem mais gente por trás e aos poucos vão se deslindando. Essa é a parte a quem coube executar, mandar e executar o homicídio de Marielle, né? De Marielle principalmente, de Anderson ali de maneira eventual também acabou acontecendo. Mas vejam, 4 ou mais pessoas, tarará,
de uma maneira, a organização ao contrário de uma associação criminosa, que pode contar com 3 pessoas, ela conta com 4, ela conta com um esquema de hierarquia, ainda que informal, muito bem estruturado. Então tem o contador, então tem aquele que faz, aquele que executa o crime, aquele que manda, aquele que isso, né? Um que cuida da parte econômica, outro de toda a parte estrutural, enfim, aquele que está em contato às vezes para poder saber dentro da polícia o que está acontecendo. Ora, Rivaldo Barbosa, dentro da polícia do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, peça importantíssima na estrutura da organização, do tipo, não vou deixar a investigação progredir. Tanto que não progrediu, né? Então, assim, pessoas que têm postos-chave numa organização. A pena para isso aí não é pouca, tá, pessoal? A pena para a organização criminosa, ela chega a 3 a 8 anos de reclusão, tá? E considera-se que a organização criminosa é um crime, e aí eu vou falar a cereja do bolo desse nosso vídeo, permanente. O que é um crime permanente? É como um sequestro. Ele perdura e ele não acaba enquanto se protrai a consumação, enquanto se executam ações relativas a ele. Vocês acham que depois, mesmo depois da prisão de Elcio Queiroz, de Rony Lessa, com essas pessoas aí soltas, né, os irmãos Brazão, o Rivaldo Barbosa e companhia, que eu nem sei se não tem mais gente no meio, né, por hora é o que descobriram, só levantando as lebres aí desse caso. Vocês acham que parou tudo? Mataram Marielle e cada um pro seu lado? Não. Como eu disse, o próprio delegado estava ali no dia seguinte, já ocultando provas. Olha, vamos fazer o possível. Fazer o possível o quê? Não fez nada. Tanto que não se deslindou coisa nenhuma pela Polícia Estadual, né? Quando se federaliza a questão e tal, a situação é mudando de figura. Então, isso também é estar atuando na organização criminosa. E este crime é permanente. E Chiquinho Brazão no meio deu entrevistas falando que não se pode matar uma parlamentar no exercício do mandato, que é isso, uma crueldade, não sei o quê, tudo falso, né? Tudo falso. Foi eleito deputado federal depois disso, né? Agora em 22, porque sabe muito bem que como deputado federal tem o foro prerrogativo de função, tem essa votação aí que eu acabei de falar para vocês, e que numa votação dessa ele podia ficar solto, tudo podia acontecer, felizmente não foi assim. Então a pessoa já se imiscui ali para se proteger num cargo, num mandato popular. Então é tudo muito bem orquestrado, não é nada assim, vamos deixar para lá que a gente já matou Marielle, fim de papo. Não, eles estavam num crime permanente cuja consumação vai se protraindo enquanto for necessário, e era necessário para ocultar os deslindes do crime, para não se apurar e se fazer a investigação necessária, para não se continuar a investigar por quê, e quem, e por quê, e quem mandou matar Marielle, né? Não só quem matou, mas quem mandou matar. Então, eles estavam, sim, em flagrante de um crime, que é um crime muito grave, tá? Com essas penas que eu narrei de 3 a 8 anos, com a lei de organização criminosa mais recrudescida, como a gente falou, é um crime muito grave. Os crimes inafiançáveis, eles estão, entre eles, os crimes hediondos, os crimes equiparados a hediondos, né? E a organização criminosa é um crime muito grave, né? Mas há outros crimes também pelos quais eles podem ser acusados, tá? E aí nós temos crimes do Código Penal que, embora não inafiançáveis e mais leves do que o homicídio, e mais leves do que a organização criminosa, eu vejo que eles estão respondendo também por eles, porque há no voto do ministro Alexandre de Moraes, na ordem de prisão, né, no seu mandado, uma relação a questão, uma ilação, a questão da obstrução de justiça. Eu já falei sobre isso aqui no canal, porque esse crime de obstrução de justiça, ele não existe como tal, com esse nome, mas não que não existam ações de obstrução de justiça. Eles estavam fazendo isso também de maneira orquestrada. A organização criminosa é o principal, tá, pessoal? Isso aí, vocês podem pegar isso aí como flagrante de crime inafiançável e justificar a prisão do Chiquinho Brandão, tá? Não vou me falar do homicídio, porque o homicídio, o flagrante já se esvaiu faz tempo, né? Não é isso que era a questão. É claro que ele foi preso por isso, mas a sua manutenção de prisão tem que estar certificada de outra maneira, senão nós estaríamos indo contra a Constituição. Então, nós pegamos a organização criminosa e nós também podemos pegar outro crime cujo flagrante se protrai no tempo, que é a coação no curso do processo. Então, assim, obstrução de justiça, o que é isso? Se vocês forem buscar com esse nome, a gente não encontra, assim, nada nas leis, mas a gente encontra vários crimes que eles estariam cometendo. É claro que tem que ficar comprovado, mas que já podem justificar uma prisão em flagrante, que é o seguinte: o crime de coação no curso do processo é o artigo 344 do Código Penal. Crime antigo, crime relativamente grave, que diz assim, 344, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer o interesse próprio alheio, ou seja, eu quero me manter livre, eu quero me imiscuir da investigação criminal, né? Contra a autoridade,
parte ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em processo judicial, por exemplo, testemunhas, né? Em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Então, para se favorecer, por exemplo, para não ser preso, eu uso de coação, de ameaça ou até de violência, mando matar uma testemunha para poder me imiscuir, né, da investigação, seja ela uma investigação num processo judicial, policial, administrativo. Está um pouquinho mal colocado aqui o processo policial. Não existe um processo policial, né? Existe um processo penal, né? Que é um processo judicial. Na verdade, quando se fala em processo judicial, é o processo penal, que estava em curso já em relação a Rony Lessa e aos Queiroz, mas não em relação a esses 3 que foram agora indiciados. É em relação ao inquérito policial. Então, existiu um inquérito policial rolando em relação a quem mandou matar Marielle. E o inquérito policial não é um processo policial, mas na verdade aqui poderia ser colocado em processo judicial, inquérito policial ou processo administrativo, né? Então o inquérito policial que estava rolando para saber quem mandou matar Marielle deslindou e terminou com a prisão dos 3. Aliás, terminou nada, né? Porque pode ter mais gente no meio dessa história, né? Ao contrário do que disse o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele até se corrigiu depois, a história, ela mal começou, tá? Pode ter muito mais gente por trás disso, mas enfim, 3 pessoas foram presas e indiciadas agora, né? Muito recentemente, mais 3, por estes homicídios, né, enquanto Rony Lessa e Aos Queiroz já estão sofrendo uma investigação mais adiantada, né, propriamente já são réus. Então, Chiquinho Brandão, Domingos Brandão e o ex-delegado Rivaldo Barbosa, o delegado ainda Rivaldo Barbosa, eles estavam tentando obstaculizar o inquérito policial que pudesse vir contra eles. O que poderia vir à tona contra eles para que eles fossem investigados, porque até então ninguém nem suspeitava dos 3, né? Assim, suspeitava no sentido de indiciá-los, né? De investigá-los. Não. Então, eles queriam obstaculizar a todo custo a investigação policial, né? Aí, ó, pronto. Então, eles estavam ameaçando pessoas, eles estavam ocultando provas, né? Então, o crime tem uma pena de 1 a 4 anos e multa, além de qualquer violência que eles pratiquem. Pronto. Este crime eles estavam praticando, ó, de maneira permanente. E, muito provavelmente, também o 347 possivelmente também é levantado ali como obstrução da justiça, mas se chama fraude processual. Esse pessoal também deveria estar praticando isso, porque depois do que eles fizeram, o que eles mais queriam era ocultar, né? Qualquer deslinde. Então, 347 é inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de induzir a erro, juiz ou perito. Ou seja, inovar é no sentido de transformar, é no sentido de fazer perecer, destruir provas, tá? A pena não é tão brusca, né, de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, mas o parágrafo único diz, vejam bem, isso aqui é civil ou administrativo. Vocês vão falar, professor, mas é penal. Sim, é penal, e tem um parágrafo para o processo penal, porque o processo penal é pior, quando eu trato de destruir provas penais, né, processuais penais. Então, o parágrafo único diz assim, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, que é o caso do homicídio da Marielle Anderson, ainda que não iniciado, não tinha nem inquérito contra os 3, né? As penas aplicam-se em dobro. Então, aquilo que era 3 meses a 2 anos já pula aí para 6 meses a 4. Então, aí já fica um crime mais pesado. E eles também estavam fazendo isso de forma continuada, né? Como um crime continuado, cujo flagrante poderia se levar até o momento atual, porque eles estavam, com certeza, destruíram o carro, gente, mandaram para desmanche. E outras coisas, qualquer coisa que surgisse, que colocasse uma ponta de suspeita sobre os 3, certamente um delegado, né, ou deputado, ou conselheiro do Tribunal de Contas, eles viviam ocultando, né? Então, fosse a fraude processual, fosse a coação no curso do processo, são manifestações de obstrução à justiça que certamente, né, pela gravidade, né, que são crimes relativamente graves, mas também pelo flagrante, justificam a manutenção da prisão de Chiquinho Brandão. Então, sim, e mais que tudo, a organização criminosa, né? Então, esse crime pode, ao não admitir fiança, se enquadra perfeitamente a organização criminosa como flagrante permanente, né? A organização criminosa é crime permanente e crime inafiançável. E a fraude processual, coação no curso do processo, ainda que não fossem crimes permanentes, eles estavam de forma continuada, ou seja, se repetindo crime após crime, dia após dia, né? A organização criminosa não. O crime por si só, ele é o mesmo crime que se mantém, o chamado crime permanente, né? E não continuado. Não faltam razões que não têm a ver com homicídio, né, para que essa pessoa ficasse presa, no sentido constitucional, gente. Então, sim, a manutenção da prisão de Chiquinho Brandão como deputado federal pela Câmara dos Deputados, em Brasília, agora nessa votação que aconteceu em abril, ela foi mais do que legítima, né? É sim um flagrante de crime inafiançável, a maioria dos membros, que é a metade mais um, decidiu favoravelmente a manutenção da prisão, e isso se considera constitucionalmente legítimo.
tá? Eu sei que foi um vídeo com bastante coisa, muita novidade, muita informação, um vídeo denso, porque nós falamos de todo o caso Marielle Franco, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? Entendido porque essa prisão foi mantida. E clique aqui, deixe o seu like, compartilhe esse conhecimento, porque nós voltamos próximamente com mais vídeos no nosso canal, Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.